Vamos corrigir a semana 3, que está integrada 3 e a 4 do PET 3, né, do segundo ano. Essa semana ou as duas semanas, né, integrado numa só, nós refletimos sobre a filosofia de vários autores, em especial Kant da Escola de Frankfurt, em relação à estética, né, que é a filosofia da arte. A estética, ela é muito interessante, faz com que a gente possa até refletir um pouco mais sobre essa dimensão humana da arte em nossa vida e que é muito elementar. E depois a Escola de Frankfurt percebe-se que nesse tempo nosso contemporâneo nós vivemos um momento de produção de massa muito grande, né, das coisas, e perde muito essa característica, né? Por exemplo, aí você tem um queijo produzido artesanalmente por alguém na sua casa, e de repente você tem um produto do mesmo queijo produzido na indústria, de forma industrial e com uma grande produção. Aquele queijo natural produzido por alguém tem uma característica própria, mas aquele produzido industrialmente, ele já perde essa característica, né, do artista, dos seus elementos intrínsecos ali, né? Então nós temos esse dilema aí, que de repente facilita a industrialização, facilita a nossa vida, mas também ela desumaniza, né, em vários aspectos, nós vamos ver. Então a origem da estética, eu coloquei a pergunta aqui, onde nós utilizamos a estética. Lá no texto vocês vão perceber que fica bem claro lá toda essa resposta da origem da estética, ligada à nossa percepção, os antigos. O que a gente conhece no ocidental sobre estética está ligado a essa origem lá da Grécia Antiga, né? Com certeza nós estamos sempre cuidando daquilo que é a nossa visão de mundo em todos os sentidos, né? Porque a estética está em todos os momentos da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, na alimentação, no nosso lazer. Nós temos uma estética, todo um jeito de lidar com cada situação. Então você não mistura, você não... ao alimentar, por exemplo, mesmo que a gente vai perdendo esse contexto de dignidade, né? Por que nós criamos todo um aparato de coisas, de objetos, de momento ali para fazer toda uma relação, né? A relação própria do namoro, por exemplo, ou a relação até sexual, não é simplesmente o selvagem, tem toda uma estética, toda uma característica do ambiente, de outros elementos, né? A arte faz parte do nosso mundo e todos nós temos um jeito de olhar o mundo e de interpretá-lo, né? A partir do momento que a gente perde essa característica, nós vamos desumanizando, né? Vamos nos tornando pior do que animais, né? Então, tudo isso que está lá no texto que eu apresento aqui, é preciso entender que a estética, ela faz parte da nossa vida, porque é a nossa maneira humana de interpretar a vida, né? Kant, como que ele compreende o artista? O artista, então, é esse que vai interpretar. Ele cita até como expressão gênio criador, né? Ele reinterpreta o mundo para alcançar a beleza na sua obra, né? A beleza que pode ser explicitada por características intrínsecas que mostram de forma racional, até mesmo mostrando que nós temos os elementos que nos trazem o prazer, né? Depois, na 3, os pensadores da Escola de Frankfurt, a crítica que faz ao capitalismo, os principais que aparecem ali, né? O Walter Benjamin, Theodor Adorno, o Max Horkheim,
que são influenciados por Karl Marx, né? Nessa visão do mundo, principalmente do sistema capitalista, que ele vai desumanizar mesmo por essa massificação da reprodução, né? Você tem uma obra de arte lá única, mas a partir do momento que você reproduz ela de forma industrial, você perde aí várias características que são próprias da obra, né? Porque a obra não é só obra por si só, ela tá ali na relação constante com o artista. O produto e o artista tem uma relação muito grande. Agora, quando você tem, por exemplo, uma produção de um carro, interessante quando a gente vê umas pessoas aí que altera todo o carro, né, faz todo um trabalho. Então você tem uma obra artística de um único ali, específica, autêntica, né? Quando você tem vários processos na produção desse carro, o próprio artista, que é o trabalhador, o operário, ele não se vê naquele carro, porque ele fez só uma parte dele, não se envolveu com todo o projeto, né? Então é isso que o capitalismo, muitas vezes, ele rompe com essa relação entre o artista e a obra, né? Essa crítica maior da escola de Frankfurt. Como os pensadores usaram a união da filosofia e da arte na estética, né? Porque a filosofia e a arte, elas estão diretamente ligadas à estética. Porque igual a visão do mundo é a visão filosófica, né? Quando você tem uma interpretação do mundo, não só pelos sentidos, é o uso dos sentidos e a razão, e você reinterpreta, você coloca uma característica pessoal sua, e ao mesmo tempo tem essa relação entre o objeto e o artista, e isso não é só uma questão de produção ali de uma arte utilitária ou simplesmente algo de cunho apenas utilitarista, mas tem um elemento transcendente, um elemento que envolve aspectos subjetivos da pessoa, né? E que são elementos que envolvem a razão também. Então isso faz parte do ser humano. Ele o tempo todo relaciona os sentidos com a razão e produz um mundo cada vez mais humano, né? Está intrinsecamente sempre ligado. As 5 e as 6 são pessoais, mas eu apontei aqui. Eu não sou muito artista de produção de qualquer esses elementos que fazem parte aí do nosso imaginário, né? De pintar, de produzir alguma coisa assim. Mas nesse tempo de pandemia eu organizei muito meu ambiente, os meus ambientes, né? Remodulando eles, pensando em várias partes que possam ser até úteis e agradáveis também, né? Não só de forma utilitária, né? Mas tem pessoas que gostam de pintar, de produzir música, de vários outros elementos, né? Nas 6, por exemplo, dissertando sobre o elemento da arte na nossa vida, então, música, vídeos, filmes, vários elementos aí que perpassam o nosso dia a dia, eles estão ligados para fazer com que a gente reflita, valorize cada momento e transcenda também, né? Eleve o nosso pensamento para pensar que a vida é mais do que o utilitário do dia a dia, né? Nós temos uma reflexão sempre profunda de cada momento da vida, e a arte ajuda a gente a perceber que nós não somos só instinto, né? Mas nós somos razão, somos reflexão, essa transcendência que nos leva, né? Então é importante nesse tempo, principalmente que nós estamos vivendo de pandemia, né? As 7 a 8, que são duas perguntas que já foram utilizadas em outros contextos de vestibulares, de concursos, elas trabalham tanto a 7 sobre a filosofia de Kant em relação à arte, como a 8
da visão de arte do Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt. São objetivas, mas é importante entender. Muitos talvez acharam fácil a resposta na internet, mas vamos tentar entender que na 7 aqui, o elemento principal, até destaquei aqui a frase, a fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Qual que é o pensamento estético de Kant, né? Então, aquilo que está na resposta, que é a letra B, então o mundo empobrecido que a gente está percebendo aí, pelo esvaziamento, né? Porque busca só aquilo que é útil, a beleza da arte, ela está nessa transcendência, nesse visualizar as coisas que vão além daquilo que é o utilitário, né? Por isso que tem essa visão aí da participação da razão, de forma que a autonomia é própria da arte e está relacionado com o artista, né? Então esse mundo que vai se empobrecendo, o esvaziamento aí do campo estético, são qualidades intrínsecas, né? São valores que estão dentro. Coloquei um exemplo aqui em relação à filosofia, que muitas vezes alunos que falam assim para o professor, né? Filosofia, eu ficar pensando, refletindo, analisando, isso vai ser útil em quê? Dar dinheiro vai me levar a alguma coisa? A mesma coisa em relação à arte também, né? Não, hoje nós estamos num mundo que as pessoas muitas vezes buscam as coisas úteis e perde essas qualidades intrínsecas que estão na arte, né? Que não tem uma utilidade nesse sentido da visão capitalista, da visão utilitarista, mas a filosofia, ela ajuda o ser humano a pensar, a refletir, e que é algo próprio da vida, né? Que o torna mais humano. Mas uma pessoa que é utilitarista vai dizer, mas isso daí não vai me ajudar em nada, né? Não, eu acho essa pergunta, eu acho na internet a resposta. Não, é só marcar. Se eu tiver que refletir, pensar, não, isso já não tem sentido utilitário, final. De repente se perde na reflexão. Então por isso que é esse elemento da letra B, né? A 8 também, que a palavrinha principal da 8 aqui para a gente entender é aura. O que significa aura, né? Na filosofia, reflexão do Walter Benjamin, a aura é a autenticidade de uma obra, né? Ela se perde com a reprodução. O que quer dizer isso? Nós hoje, a gente se aproxima tanto, né? Que nós perdemos aquela aura do que mostra realmente aquelas características singulares, né, da obra. Você tem uma obra aí que é produzida por um artista e que é própria, você percebe na obra, né, quando você tem um quadro apenas, você tem um quadro só, por isso que esses colecionadores têm os elementos positivos e negativos, mas esse elemento positivo, né, essa obra é única, tem as características, aí a pessoa que conhece, né, tem esses elementos de percepção, é característica única do artista, que ele vai percebendo na obra, né, que está intrínseco àquele artista. Mas quando você tem aquele mesmo quadro reproduzido aí, de forma 200 mil vezes, né, de uma maneira industrial, que você perdeu essa aura, né? O declínio da aura, ele decorre do quê? O desejo de diminuir a distância, né, a transcendência dos objetos artísticos. A gente não tem mais essa distância. Quando a gente diminui, é igual um artista que a gente elogia muito, né? A partir do momento que você começa a conviver com ele, saber que ele também ele bebe, come, dorme, aí você perde essa aura, né? Essas características que são próprias dele, né? Mas o elemento aqui é mais nesse sentido de reprodução, né? Quanto mais você reproduz, mais
e de uma forma assim a visar o lucro, né? O dinheiro, mas você perde mesmo aquilo que é próprio dessas características de uma arte, né? Que transcende muito mais do que aquilo que é o físico, que é utilitário do momento, né? Então a gente fecha esse patch com essa correção e vamos aí concluindo para a gente realmente aprofundar sempre nesse estudo da filosofia, que é a arte do pensamento. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia, um bom final de semana, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.